Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Priscila Gales, sou advogada e hoje eu tirei um tempinho para falar sobre um assunto que está sendo muito comentado essa semana, que é o caso da advogada que foi baleada enquanto estava trabalhando, pelo seu próprio cliente. Eu falo desde já que eu não quero fazer promoção nenhuma em cima desse caso, mas vocês que acompanham meu trabalho há mais tempo sabem que eu trago sempre experiência profissional do que eu vivencio na prática, do que é a realidade da advocacia. Então eu acho sim muito importante falar sobre isso, para falar sobre os riscos que envolvem a nossa profissão. Às vezes, quando a gente começa, a gente nem imagina que coisas desse tipo podem acontecer. Mas a verdade é que nós estamos sujeitos a isso sim. Para quem não acompanhou o caso, resumidamente, eu vou explicar o que aconteceu. Uma colega nossa de profissão, advogada, estava em seu escritório trabalhando quando foi surpreendida por um cliente seu que chegou com uma sacola, simplesmente sacou uma arma e começou a dar tiros nela. Ela, assim, num ato de coragem, lógico, também lutando pela sua vida, se levantou da mesa, foi até ele, lutou contra ele, conseguiu desarmá-lo, mesmo recebendo vários tiros, conseguiu desarmá-lo, jogou a arma dele para o andar inferior do escritório, é uma loja de shopping, salvo engano, e conseguiu sair correndo e pedir socorro. E aí você vai me perguntar por que tudo isso aconteceu, né? E o mais interessante vem aqui, agora. Ela não estamos aqui, falando de um caso criminal, ele não era um criminoso que ela estava defendendo, sei lá, o processo deu errado, ele foi preso e ela, aconteceu tudo isso com ela, como a gente poderia de início pensar, nada disso. Ela representava esse cliente em um processo de inventário, em um inventário judicial. E aí, em determinado momento, quando esse inventário estava para ser finalizado, de um valor de bens considerável, que estava ali sendo partilhado, quando o inventário estava para ser finalizado e ela tinha honorários a receber, informações que ela mesma passou em um vídeo gravado por ela própria, ela tinha R$160 mil aproximadamente para receber e o cliente não concordava com esse pagamento. Ela foi lá então pedir o juiz para decotar ali da partilha de bens o valor de seus honorários. Inconformado com isso, ele fez o quê? Sumiu há algum tempo, depois apareceu do nada, marcou com ela, não sei se marcou, se apareceu de surpresa, e fez isso aí que eu relatei para vocês. Chegou no escritório armado e disparou vários tiros contra ela. Ela está hoje, graças a Deus, viva, pelo que eu considero um milagre. Ela recebeu muitos tiros ali bem de perto e ela está viva, graças a Deus, está internada. Tem bala alojada por todo o corpo, quase perdeu o dedo. Enfim, uma situação muito triste. E, enfim, eu não sei se prenderam a pessoa, eu sei que ela conseguiu se salvar. E por que eu resolvi falar disso hoje? A gente pensa, inclusive, especialmente, na verdade, nós que trabalhamos com direito civil, com família, a gente imagina que estamos a salvo de situações como essas, Afinal de contas, é perigoso para os criminalistas. E isso que aconteceu com essa advogada nos prova que não é bem assim. A verdade é que esse foi um caso muito grave, então, chegou a repercutir na mídia a semana inteira, foi um assunto muito falado agora do final da semana, não sei o dia certinho, mas do meio da semana para cá, foi um assunto muito comentado. E esse é um caso que chegou, a conhecimento nacional, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza que vários outros acontecem. E a importância da gente falar sobre isso é justamente alertar e deixar que quem está começando na advocacia saiba de uma realidade, que é fato, algo que pode sim acontecer. Nesse caso, o que surpreende, o que chama atenção, é que não era uma parte contrária, não era alguém contra quem ela estava litigando, não era um caso pessoal dela, nada disso. Era um próprio cliente dela que ficou insatisfeito com o pagamento devido,
tudo devidamente, né, formalizado, como ela fez questão de ressaltar, tabela da ordem aplicada, contrato feito. Ele simplesmente inconformado fez tudo isso. E aí a importância, né, de falar que ela estava no seu direito e mesmo assim um processo de inventário, que em tese não teria perigo, aconteceu tudo isso. E muitos casos também que a gente não chega ao nosso conhecimento, porque às vezes não são tão graves ou porque, né, as pessoas não denunciam, não relatam, ninguém fica sabendo. E aí eu trouxe para a minha vida isso. Graças a Deus, nunca fui alvo de nenhum atentado como esse. Graças a Deus. Mas, falando aqui sobre a realidade da advocacia e relacionando com o que aconteceu com ela, eu já tive situações em que eu fui ameaçada. Ações possessórias costumam dar esse tipo de ocorrência, né? Acontecer da gente ser ou ameaçado ou perseguido de alguma forma. Cliente insatisfeito com o pagamento também já aconteceu. Não de me pagar, não de não querer me pagar, mas de querer o dinheiro de volta porque eu renunciei, né? Já tive também, as pessoas perdem a educação, perdem o senso, falam coisas absurdamente grosseiras. E essa questão da ameaça eu acho que é um pouco mais comum, né? Quando o cliente está insatisfeito, ou de parte contrária, como eu acho que é realmente o que mais pode acontecer. E eu já, como falei com vocês, eu já vivi alguns casos em que eu fui ameaçada, não sei exatamente por quem, logicamente de forma anônima, mas eu fui ameaçada por processos que eu atuava. Já fui ameaçada também por juízes, aliás, corrigindo, fui ameaçada por um único juiz até hoje, durante a minha carreira inteira. E é muito difícil pra gente, a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Você não sabe se você desiste, larga tudo, você não sabe se você enfrenta. No caso dela, pelo que eu pude perceber, foi algo assim que ela não esperava mesmo. Ele sumiu há algum tempo, retornou e fez isso. Ou seja, não tem nem aviso, não teve nem aviso, né? Mas, resumindo, finalizando, o que eu quero deixar com esse vídeo hoje é: nós estamos sujeitos, sim, a esse tipo de situação, a ameaças, a perseguições, não só de parte contrária, como de clientes e agora também até de juízes e outros funcionários públicos, etc., né? É algo que a gente precisa saber lidar, a gente tem que saber o que fazer. Aliás, a gente tem que saber o que vai acontecer e achar a melhor forma de resolver a situação, né? No caso dessa advogada, ela conseguiu sobreviver, graças a Deus, recuperou, mas poderia ter tido um desfecho muito trágico aí. E como ele falava com ela no vídeo o tempo todo, não com essas palavras, mas ele falava: e aí, valeu a pena? Ou seja, olha o que vai acontecer com você, né? Valeu a pena você receber, você pegar esse dinheiro, você receber os seus honorários? Valeu a pena? Olha que absurdo. É a contraprestação pelo nosso serviço e estamos submetidos a isso ainda. Então é muito triste, foi muito triste essa situação. Eu realmente desejo, acho que ela nunca vai ver isso, mas desejo realmente recuperação. Espero que ela não desanime da profissão. É mãe também, então a gente fica pensando, né? E se fosse a gente? Mas que sirva então de alerta, que sirva de experiência para que você saiba, coisas desse tipo podem acontecer sim, você tem que tomar as medidas cabíveis, né? Mas não estamos, infelizmente, não estamos isentos. Temos que contar com a proteção de Deus aí, em primeiro lugar, e fazer o nosso trabalho da melhor forma e agir dentro dos nossos direitos. Espero que esse vídeo hoje sirva assim para mostrar para vocês, como eu disse, um pouco da realidade do que aconteceu com ela e do que estamos submetidos no nosso dia a dia profissional, ao contrário do que muitos pensam, podem pensar, né, que a advocacia é tranquilo, que é só botar um terno, que é só ficar no escritório. A gente sabe que não é bem assim. Então, muito obrigada pela presença de vocês no vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.